No sul dos Estados Unidos, durante a década de 1920, surgiu um tipo de música totalmente nova que mais tarde influenciaria gerações inteiras de grandes músicos. Esse ritmo era o blues. E entre todos os músicos de blues daquela época, um se destacou. Seu nome era Robert Johnson, que era tão talentoso que seus companheiros de música lhe chamavam de o rei dos cantores de blues. Com sua voz e habilidades de compositor e violinista, ele lançou as bases do blues moderno e do que viria a ser o rock. Ele foi tão genial para a música que acabou entrando para a lista dos 100 melhores guitarristas de todos os tempos. Porém, segundo alguns, todo esse talento e reconhecimento não eram naturais, mas vinham de uma fonte sinistra, de um pacto feito com o demônio. Você está no História Fotográfica e essa é a história de Robert Johnson e o seu pacto da encruzilhada. A vida de Robert Leroy Johnson é rodeada de mistérios e incertezas. Porém, se tem como certo, pela maioria dos pesquisadores, que ele nasceu em 8 de maio de 1911, na zona rural da pequena cidade de Hazelhurst, no estado do Mississippi. Sua mãe, Julia Maydor Dawes, o teve fora do casamento em um caso com um trabalhador de campo, chamado Noah Johnson. O marido de Julia, um fazendeiro e carpinteiro de sucesso, chamado Charles Dawes, tinha fugido da cidade, às pressas, sob ameaça de linchamento, deixando para trás sua família e quase todos os bens em 1909. Isso aconteceu porque Charles Dawes compartilhava uma amante com um empresário italiano local. Nessa época, o Mississippi era um lugar muito perigoso para um homem negro. 3 homens negros já haviam sido linchados em Hazelhurst naquele ano, e Charles Dawes não queria ser o 4º. Disfarçando-se de mulher, Dawes fugiu para Memphis, no Tennessee, deixando Julia desamparada. E algum tempo depois, ela teve Robert, filho de Noah Johnson. Quando Robert tinha 7 anos, sua mãe se casou novamente e se mudou para Robinsonville, no Mississippi. Relutante em colher algodão no campo, Johnson voltou-se para o violão e o arco tirley, que é um instrumento de uma corda única de arame farpado, tensionada entre 2 pregos em uma tábua, sobre uma garrafa de vidro, que serve como ponte e amplifica o som. O arco tirley foi sua introdução à criação musical, como foi de muitos músicos de blues naquela época. Ele passava muito tempo em pequenos estabelecimentos informais de música, dança, jogos e bebidas, onde os residentes negros podiam se misturar e dançar depois do expediente. Lá, ele ficava observando os primeiros pioneiros do blues tocarem, o que alimentou seu desejo de seguir a música profissionalmente. Aos 19 anos, Robert Johnson tocava nas esquinas aqui e ali, pelo sul dos Estados Unidos. Ia de bar em bar tocando por alguns trocados e embalando as noites com sua música. Porém, não era nem de longe um músico excepcional. Na verdade, ele era um músico e compositor medíocre, sem nada que o destacasse de qualquer outro músico amador andarilho daquela região. Nessa época, Robert conheceu 2 músicos de blues experientes e já conhecidos na região, Son House e Willie Brown, que o deixaram fascinado com suas performances nos palcos. Robert ficava observando atentamente eles tocarem, e algumas vezes, durante os intervalos, pegava o violão e tocava para a plateia, porém geralmente era motivo de chacota, por não ser muito bom no instrumento, até que certa noite a zombaria foi suficiente para fazê-lo sair da cidade. Nos meses seguintes, Robert simplesmente desapareceu. Ninguém sequer ouviu falar dele, até que aproximadamente um ano depois ele apareceu em outro show de Son House e Willie Brown, em Banks, no Mississippi. Robert pediu permissão para tocar uma música no palco, e House, talvez até por pena, permitiu. Assim que Robert Johnson começou a dedilhar seu violão,
ficou claro que ele não era mais o mesmo músico que havia sido vaiado no palco meses antes. Sua forma de tocar era incrível e soava como se dois músicos tocassem juntos. Suas letras eram vívidas e ao mesmo tempo tristes e coloridas. Ele estava tocando tão bem que todos ficaram de boca aberta. O que havia acontecido? Como Robert, de um músico medíocre, havia se tornado um músico excepcional. Parecia até que a arte genial de Robert tinha surgido do nada, como num passe de mágica. De acordo com a lenda, naquela noite, ao sair do show, Robert se dirigiu, com seu violão e uma garrafa de uísque, para uma encruzilhada, o cruzamento das rodovias 61 e 49, na cidade de Clarksdale, no Mississippi. Chegando lá, à meia-noite, ele fez um ritual invocando o demônio para realizar um pacto em troca de se tornar o maior tocador de blues de todos os tempos. Mas havia um preço pela fama, a alma de Robert. Ele, porém, sem pensar duas vezes, aceitou a proposta. O demônio então tomou o violão de Robert para si, e o afinou um tom abaixo do comum, e depois o devolveu. Por fim o pacto foi selado com uísque. Robert e o demônio beberam juntos e marcaram um novo encontro, 10 anos à frente, onde nesta data, o demônio retornaria para buscar a sua parte no acordo, a alma de Robert, que levaria para o inferno. Assim, menos de um ano depois daquela fatídica noite, Robert Johnson estava de volta e deixando todos maravilhados ao tocar seu violão. Além do talento que aparentemente tinha surgido do nada, outras características de Robert colaboravam para que se acreditasse na história do pacto com o demônio. Segundo alguns relatos, seu comportamento era sinistro, já que o músico tinha um olhar profundo e fixo e durante conversas, utilizava poucas palavras. Algumas vezes, também, costumava tocar de costas para as pessoas enquanto encarava a parede. Porém, quando ele pegava seu violão, ele tocava perfeitamente qualquer música que o público pedisse. Além disso, algumas das composições de Robert mencionavam encontros com o diabo ou com cães do inferno, como em Crossroads Blues e Me in the Devil Blues, e ainda em Hellhound on My Trail. Segundo a lenda, em Crossroads Blues, Robert relatava o momento em que o pacto foi firmado com o diabo, e em Hellhound on My Trail ele revela o motivo de sua constante mudança de um lugar para o outro, pois cães do inferno o perseguiam, assim ele não podia se estabelecer em nenhum lugar. E na música Me in the Devil Blues, que foi uma de suas últimas composições, ele dá a entender que seu contrato já estava findando, e o demônio já estaria batendo à sua porta, pronto para finalmente recolher sua parte no trato, a alma de Robert. A verdade é que em 1930, Robert Johnson já era um grande bluesman, um violonista habilidoso e compositor talentoso. E em 1936, ele gravou seu primeiro single, intitulado Ter Plain Blues. As gravações foram um sucesso, embora o mercado de discos de Delta Blues fosse limitado. O primeiro lançamento vendeu 5.000 cópias, um bom número para a época, mas ainda não tão expressivo. Porém lhe rendeu mais uma sessão de gravações. Robert Johnson agora era um artista com discos na praça, discos que tocavam pelo sul dos Estados Unidos. A partir daí ele começou a viajar, tocando por várias cidades do país. Suas letras eram carregadas de agonia e dor, descreviam romances e as dificuldades enfrentadas pelos americanos na época da Grande Depressão de 1929. Além disso, como já vimos, elas costumavam também mencionar muitos encontros sobrenaturais e criaturas sombrias. Em 19 de junho de 1937, Robert entrou em estúdio novamente e gravou novas canções.
Assim, em um intervalo de poucos meses, a história da música americana foi mudada para sempre, a partir daquelas 29 canções que ele gravou naquelas 2 sessões de estúdio. Suas músicas lançaram as bases do blues moderno e do rock, e influenciaram futuras lendas do blues, como Muddy Waters e B.B. King, e músicos de rock, como Bob Dylan, Eric Clapton, Led Zeppelin, Rolling Stones, entre muitos outros famosos. Porém, antes que pudesse desfrutar amplamente de seu sucesso, Robert Johnson morreu repentinamente 1 ano depois de gravar pela segunda vez. Ele tinha apenas 27 anos, e sua morte é cercada de mistérios e incertezas, o que dá ainda mais crédito à história do Pacto da Encruzilhada. Embora o verdadeiro motivo da morte de Johnson seja incerto, existem rumores de que durante uma apresentação em um bar, Johnson bebeu uísque envenenado com estricnina, supostamente preparado pelo dono do bar, o qual estava enciumado porque o músico supostamente tinha flertado com sua mulher. Assim, Robert ficou de cama por 2 ou 3 dias em agonia até falecer. Outra versão diz que ele se recuperou do envenenamento, mas contraiu uma pneumonia e morreu. Já outra versão diz que a causa da morte foi uma sífilis que ele havia contraído por causa de sua vida desregrada. E ainda há rumores que ele foi assassinado com arma de fogo. Para outros, no entanto, o que de fato matou foram cães do inferno, que após o término do contrato, vieram saldar o débito de Robert com o demônio da encruzilhada. De acordo com essa versão, nos últimos momentos de vida, Robert teria começado a uivar como um cão, indicando que sua hora de pagar a conta havia chegado. O que é certo é que Robert Johnson faleceu em 16 de agosto de 1938 em Greenwood, no Mississippi. E como causa da morte, seu atestado de óbito diz apenas sem médico, indicando que não houve exames para determinação da causa de seu falecimento, permanecendo assim as circunstâncias do seu óbito como inconclusivas e de motivos incertos. A lenda ainda diz que Robert teria se arrependido do pacto com o diabo e até tentou desfazê-lo. Porém, sabendo disso, o diabo lançou uma maldição no mundo artístico, a famosa maldição dos 27, que vem reunindo mortes de diversos artistas famosos, todos mortos aos 27 anos. O famigerado Clube dos 27 reúne nomes como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Amy Winehouse e muitos outros. A verdade é que, apesar da lenda ser muito interessante, existe uma história por trás dela, a verdadeira história, que mostra como Robert Johnson se tornou um músico excepcional. Bom, você pode perguntar, se não foram as forças demoníacas que transformaram Robert em um sucesso, o que foi então? E onde ele estava, depois daquela noite quando sumiu? Como Robert não teve o sucesso que tanto almejou como músico, ele decidiu ir para sua cidade natal. E foi nessa viagem que aconteceu o ponto de virada na vida dele e fez ele se transformar na lenda do blues. Pois lá, ele conheceu aquele que seria seu mentor na música, Ike Zimmerman, um experiente violinista que, porém, não deixou nenhuma gravação de seus trabalhos. Ike Zimmerman, que tinha uma técnica bastante apurada em seu instrumento para aqueles tempos, também era alvo de especulações sinistras e macabras a seu respeito, tudo devido à habilidade incomum que tinha como músico. E as lendas do Pacto da Encruzilhada começaram a surgir justamente em algum momento da década de 1920, durante o tempo em que Robert Johnson viveu com a família de Zimmerman. A casa da família Zimmerman ficava próxima a um cemitério, e não era raro ver Ike e Robert tocando seu blues entre as sepulturas durante a noite. Apesar da cena parecer sinistra,
A verdade é que este local era escolhido para os estudos para não incomodar o restante da família e os vizinhos com o som dos violões, e também por ser um lugar tranquilo, onde não seriam incomodados. Durante meses, Ike ensinou tudo o que podia ao seu aluno, e Robert se dedicou como nunca ao violão neste período, desenvolvendo assim seu estilo de tocar e compor. A convivência entre eles foi tão intensa, que Robert chegou a morar na casa de Ike, como um membro da família. E a família Zimmerman sustenta, até hoje, que algumas músicas de Robert Johnson foram compostas em parceria com Ike durante as aulas, ou que eram músicas de Ike simplesmente adaptadas por Robert. Assim Robert teve um professor, e não foi o diabo. Ike Zimmerman foi a fonte da misteriosa transformação que levou Robert Johnson a se tornar um músico habilidoso e genial. Outro fato que provavelmente alimentou a história do pacto com o demônio, como já vimos, são as letras de Robert. A verdade é que as canções dele contêm referências ao rodô, que é uma prática espiritual que foi trazida para as Américas pelos africanos ocidentais escravizados. É uma forma de magia popular que gira em torno de feitiços e encantos para afastar o mal e atrair boa sorte. O rodô chegou ao sul dos Estados Unidos junto com ondas de ex-escravizados que vieram do Caribe. E as referências às artes mágicas e ao mundo sobrenatural do rodô podem ser vistas claramente em várias músicas de Robert. Por exemplo, na música Come On In My Kitchen, Robert menciona um saco de mojo, que é um objeto mágico do rodô, e que era usado pelas mulheres para controlar os seus amantes. E na música Crossroads Blues, onde se fala de ir a uma encruzilhada, se ajoelhar e suplicar por ajuda, lembra as histórias que há no rodô de pessoas que foram até encruzilhadas, onde se depararam com entidades que lhes ofereceram algum tipo de ajuda ou conhecimento. Já na famosa música Hellhounds on My Trail, em que ele diz que um cão infernal o perseguia, e por isso ele precisava fugir, provavelmente já não é uma referência ao rodô, mas sim a experiência da comunidade negra naquela sociedade segregada, que com frequência era violentada. O próprio Robert já havia sido preso e espancado na cadeia por simplesmente estar na rua com um violão. Seja como for, a letra falando de cães do inferno também serviu para alimentar a lenda. Aqui é bom lembrar que o blues teve origem na população negra dos Estados Unidos do século XIX, em plantações de algodão no sul do país. Os negros escravizados costumavam cantar enquanto trabalhavam, e as músicas que cantavam tinham tanto influência de ritmos africanos, quanto de seus cantos religiosos. Logo, o blues, ao nascer nesse contexto, vai carregar características da cultura afro-americana, assim como a música de Robert Johnson. Algumas pessoas acreditam que a lenda da encruzilhada serve apenas para degradar o legado de Robert Johnson. Porém, com tantas referências a artes mágicas e ao próprio diabo em suas letras, podemos nos perguntar se, de fato, Robert não teria tido algum tipo de experiência sobrenatural em uma encruzilhada. A verdade é que nunca saberemos. O que sabemos, com certeza, é que Robert Johnson foi um dos maiores e mais influentes músicos de todos os tempos. E décadas após sua morte, ele se tornou uma lenda e o fundador de uma dinastia musical, como também carrega consigo a história de ter feito um pacto com o demônio em uma encruzilhada. E você, já conhecia Robert Johnson? O que acha? Ele teve ou não experiências sobrenaturais com forças obscuras que fizeram ele se tornar famoso? Ou é tudo lenda mesmo? Comenta aí.